Dia 26. A Travessia do Mar Vermelho, um episódio de fé e libertação. Há séculos, a narrativa da Travessia do Mar Vermelho pelos hebreus tem cativado e inspirado pessoas ao redor do mundo. Este evento marcante, registrado no livro do Êxodo, transcende a mera história para se tornar um símbolo poderoso de fé, libertação e superação. Imagine a cena. Um povo oprimido, escravizado no Egito, finalmente encontrando a esperança da libertação. Sob a liderança de Moisés, os hebreus empreendem uma jornada incerta em direção à liberdade, guiados pela promessa de um futuro melhor. No entanto, diante deles, ergue-se um obstáculo aparentemente insuperável, o vasto e imponente Mar Vermelho. Neste momento crucial, quando o desespero poderia facilmente ceder lugar ao desânimo, a fé emerge como força motriz. Moisés, em sua confiança inabalável no poder divino, ergue seu cajado e com um gesto de fé, o mar se abre diante dos hebreus. As águas, como muralhas de cristal, permitem que o povo atravesse em segurança, escapando da perseguição egípcia que os assombrava. Essa travessia não é apenas um milagre, mas um testemunho da interseção entre a fé e a ação humana. Os hebreus não apenas testemunham o poder de Deus, mas também agem com coragem e determinação para alcançar a liberdade que tanto anseiam. Eles confiam em sua liderança, confiam em sua comunidade e confiam em algo maior do que eles próprios. Além disso, a travessia do Mar Vermelho é um símbolo de superação de obstáculos aparentemente intransponíveis. Para os hebreus, o mar representava não apenas uma barreira física, mas também uma metáfora dos desafios e adversidades que enfrentamos em nossas próprias vidas. Assim como eles, somos confrontados com águas turbulentas que ameaçam nos engolir. No entanto, a história nos lembra que, com fé, coragem e determinação, podemos encontrar uma maneira de atravessar até mesmo os momentos mais sombrios. Além disso, a travessia do Mar Vermelho é um convite à reflexão sobre o significado mais profundo da liberdade. Para os hebreus, a liberdade não era apenas a ausência de opressão, mas sim a capacidade de viver de acordo com seus próprios valores e crenças, de moldar seu próprio destino. É um lembrete poderoso de que a liberdade é um direito inalienável de todos os seres humanos e que devemos lutar por ela incansavelmente. Por fim, a história da travessia do Mar Vermelho nos lembra da importância de manter viva a memória de nossas próprias jornadas de libertação. Assim como os hebreus foram instruídos a comemorar sua libertação através da observância da Páscoa, nós também devemos lembrar e celebrar os momentos em que superamos nossos próprios desafios e obstáculos. Essas histórias não apenas nos lembram de onde viemos, mas também nos inspiram a continuar avançando em direção a um futuro de esperança e liberdade. Em última análise, a travessia do Mar Vermelho é mais do que uma simples história antiga. É um símbolo duradouro de fé, coragem e esperança. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da liberdade nunca se apaga. E é um chamado para todos nós, em nossas próprias jornadas, a manter a fé viva e a continuar avançando, sabendo que, com determinação e confiança, podemos superar até mesmo os obstáculos mais imponentes. Vamos ao texto bíblico no livro de Êxodo, capítulo 14, a travessia do Mar Vermelho. Deus falou com Moisés, dizendo: 2. Diga aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, defronte de Baal-Zefon. Diante dele vocês acamparão junto ao mar. 3. O faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão errantes na terra, o deserto os encerrou. 4. E endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá, porém, serei glorificado no faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles o fizeram assim. 5. Então disseram os egípcios: fugiremos de Israel, pois o Senhor luta por eles contra os egípcios. 6. E o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Mas os filhos de Israel saíram com mão levantada. 7. E os egípcios perseguiram-nos, e os alcançaram quando estavam acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. 8. E quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Então os filhos de Israel tiveram muito medo e clamaram ao Senhor. 9. E disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para morrermos no deserto? O que nos fizeste tirando-nos do Egito? 10. Não te dissemos no Egito: deixa-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios, pois seria melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. 11. E Moisés disse ao povo: não tenham medo. Permaneçam firmes, e vejam a salvação que o Senhor realizará hoje para vocês. Pois os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais os verão.
12. O Senhor lutará por vocês e vocês ficarão calados. 13. E Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Permaneçam firmes, e vejam a salvação que o Senhor realizará hoje para vocês. Pois os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais os verão. 14. O Senhor lutará por vocês e vocês ficarão calados. 15. Então o Senhor disse a Moisés: Por que você clama a mim? Diga aos filhos de Israel que avancem. 16. E quanto a ti, levanta teu cajado, estende tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel possam entrar pelo meio do mar em terra seca. 17. E eu endurecerei o coração dos egípcios para que eles os persigam, e serei glorificado no Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado no Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. 19. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, partiu e foi para trás deles. E a coluna de nuvem também se retirou de diante deles e ficou atrás deles. 20. E veio entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, e era nuvem e escuridão para os egípcios, mas dava luz à noite para Israel, e assim, uma não se aproximava da outra durante toda a noite. 21. E Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar com um forte vento oriental durante toda a noite, e fez o mar tornar-se seco, e as águas foram divididas. 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas eram uma parede à sua direita e à sua esquerda. 23. E os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles no meio do mar, com todos os cavalos do Faraó, seus carros e seus cavaleiros. 24. E aconteceu que na vigília da manhã, o Senhor olhou para o acampamento dos egípcios pela coluna de fogo e de nuvem, e confundiu o acampamento dos egípcios. 25. E ele retirou as rodas dos seus carros, e os conduziu com dificuldade. Então os egípcios disseram: Fujamos de Israel, pois o Senhor luta por eles contra os egípcios. 26. E o Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. 27. E Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e ao amanhecer, o mar retornou à sua força habitual, enquanto os egípcios fugiam ao seu encontro. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. 28. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército do Faraó que os havia seguido no mar. Nenhum deles sobreviveu. 29. Mas os filhos de Israel andaram em terra seca pelo meio do mar. As águas foram uma parede à direita e à esquerda. 30. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia. 31. E Israel viu a mão poderosa que o Senhor usará contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e acreditou no Senhor e em Moisés, seu servo. O relato da travessia do Mar Vermelho, conforme registrado no livro do Êxodo na Bíblia, é uma das passagens mais icônicas e emocionantes da história do povo hebreu. Aqui está uma narrativa detalhada desse evento extraordinário. O cenário é o Egito Antigo, onde os hebreus vivem como escravos sob o domínio opressivo do Faraó. Diante das condições cruéis de trabalho e das injustiças sofridas pelo seu povo, Moisés emerge como um líder destemido, escolhido por Deus para guiar os hebreus para fora do cativeiro e em direção à liberdade. Após uma série de pragas terríveis enviadas por Deus para convencer o Faraó a libertar os hebreus, finalmente o monarca concorda em deixá-los ir. Os hebreus então partem apressadamente do Egito, carregando consigo seus pertences e seus rebanhos, ansiosos para deixar para trás os anos de sofrimento e escravidão. No entanto, a libertação dos hebreus é de curta duração. Pouco tempo depois de sua partida, o faraó muda de ideia e envia seu exército em perseguição aos fugitivos. Os hebreus se veem encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, com aparentemente nenhuma rota de fuga à vista. Nesse momento de desespero, Moisés, inspirado pela fé e pela orientação divina, levanta seu cajado sobre as águas do mar. Em um milagre extraordinário, as águas do Mar Vermelho se separam, formando uma passagem seca pelo meio do mar. Com o caminho aberto diante deles, os hebreus seguem Moisés através do leito do mar, com muralhas de água à esquerda e à direita. Enquanto os hebreus atravessam o mar, o exército egípcio os persegue, determinado a trazê-los de volta à escravidão. No entanto, quando os hebreus alcançam a margem oposta em segurança, Moisés estende novamente seu cajado sobre as águas. Neste momento, as águas do mar retornam à sua posição original, engolindo o exército egípcio que os perseguia. O faraó e seus soldados são submersos nas águas turbulentas,
pondo fim à sua tentativa de reprimir a liberdade dos hebreus. Com a travessia do Mar Vermelho, os hebreus experimentam não apenas uma libertação física, mas também uma renovação espiritual. Eles testemunham o poder de Deus em ação, reconhecendo que é Ele quem os libertou da escravidão e os guiou para a segurança. A travessia do Mar Vermelho se torna um ponto focal na história do povo hebreu, lembrando-os da fidelidade de Deus e fortalecendo sua fé em meio às adversidades que enfrentam em sua jornada rumo à Terra Prometida. É hora de nos despedirmos, mas a jornada não termina aqui. Esperamos que tenha sido inspirado por mais uma história da Bíblia em nosso canal Histórias da Bíblia em 365 dias. Se você gostou do que viu e ouviu, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Lembre-se, a cada dia estamos aqui para trazer-lhe uma nova história bíblica, repleta de significado e sabedoria. Então, não perca a oportunidade de se conectar conosco e mergulhar nessas narrativas que continuam a impactar vidas ao redor do mundo. Ative as notificações para ficar sempre atualizado e acompanhe-nos nesta jornada de descoberta espiritual. Obrigado por nos acompanhar e por fazer parte desta comunidade de exploradores das histórias da Bíblia em 365 dias. Até o próximo vídeo, que a paz e a graça estejam com você.